Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, saudáveis, se cuidando, se protegendo, né? Mas todo cuidado sempre é muito bom. Olha, nós estamos aqui no nosso módulo de EBD, Escola Bíblica do Discípulo, estudando os fundamentos da vida cristã e estamos vendo o tema Bíblia. Você nos acompanhou durante todos esses últimos encontros e eu creio que você já sabe de muita coisa, mas é sempre bom a gente ir recordando porque a gente vai refrescando na nossa memória de algumas coisas que talvez estejam há algum tempo já esquecidas, não é verdade? Então, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, né? São chamados dias ruins ou dias maus, mas eu creio que o Senhor é aquele que faz a obra, o Senhor é aquele que derruba todas as muralhas, que levanta o caído e nós vamos passar por esta fase, né? O nosso encontro é virtual, enquanto não podemos nos reunir presencialmente. Mas eu creio que esta barreira, um dia ela vai se acabar. Eu creio que Deus já está se movendo no silêncio para fazer as coisas acontecerem. O nosso Deus quebra as correntes, o nosso Deus derruba as muralhas e o nosso Deus faz tudo novo. Eu quero te convidar a louvar ao Senhor com este lindo louvor, com o nosso ministério de louvor da Igreja Batista do Jardim Tarumã, cantando Muralhas Vão Cair. Muralhas vão cair.
cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus. Que lindo louvor, não é mesmo? Muralhas vão cair e eu creio que essas muralhas que estamos vivendo, que estamos enfrentando, elas vão cair em nome do Senhor Jesus. Se você puder agora, curve sua cabeça, feche teus olhos, vamos falar com o nosso Pai do céu. Querido e amado Deus, nos colocamos diante da Tua presença nesse momento para juntos podermos conhecer um pouco mais a Tua palavra, mas antes disso, Deus, te agradecer pela nossa vida, pelos Teus cuidados, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agora, Deus, peço a iluminação do Teu Santo Espírito para o perfeito entendimento desta aula de EBD. Que o Senhor esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, queridos, nós estamos vendo no nosso módulo Bíblia algumas considerações, algumas curiosidades a respeito das Escrituras Sagradas. E você, com toda certeza, você já conhece bastante a respeito das Escrituras, mas é sempre bom a gente ir recordando algumas coisas, né? Para não ficar totalmente esquecido de onde veio a palavra de Deus, qual o processo que aconteceu durante todo este período para que ela chegasse até nós do formato e da forma como nós a conhecemos, né? Eu encerrei a aula no nosso último encontro justamente com esta curiosidade aqui, né? E eu tenho certeza que você ficou aí na expectativa de saber o que é que vem na sequência do nosso estudo. E eu coloquei esta palavrinha aqui para vocês. O que é a Septuaginta? Aqui em algarismo romano você já está vendo ali o L de 50 e 2x que equivalem a 20, então nós temos ali o número 70. E a Septuaginta ela está ligada a este numeral, né? A esta quantidade de números que temos aí, né? Número de 70. Bom, vamos começar então a nossa curiosidade, desvendando um pouco dessa nossa curiosidade. Queridos, esta aula vai ser a última daquela que nós previmos do Conhecendo as Escrituras. E depois, logo na sequência, nós já vamos ver como a Bíblia influencia a nossa vida e também os outros temas ligados a estas aulas, né, que estamos vendo. Vou tirar aqui o meu foninho e vamos começar então. Olha lá, Septuaginta, né? É um nome totalmente diferente para nós. Mas o que é a Septuaginta? Trata-se da tradução das Escrituras passando do hebraico para o grego, que era a língua corrente na época. O grego, durante a expansão do Império Grego, né, nas regiões chamadas helênicas, eles estiveram ali também naquela região da Judéia, na região da Galileia, tomando parte daquela sociedade e, ao mesmo tempo, plantando a sua cultura helênica naquela região. Então, por conta disso, o grego era a língua mais falada naquela época. E não é muito diferente do que nós temos hoje, né? A principal língua falada no mundo hoje é o inglês, né?
e naquela época a língua mais falada era o grego. Normal e natural que algumas pessoas quisessem ter acesso às escrituras, tirando do grego para tirando do hebraico e passando para o grego, que era a língua mais falada daquela época, certo? Por conta dessa expansão helenística, isso tudo vai acontecer. Então, olha só, para você que ainda não tem filhos, eu vou trazer aqui alguns nomes interessantes, né? Para você que gostaria de premiar o seu filho com esses nomes, né? Eles vão te agradecer para o resto da vida. São nomes diferentes, brincadeirinhas à parte. Vamos lá então. Aristéias era um escritor da corte do Ptolomeu Filadélfio. Olha só, né? Que nomes diferentes. Aristéias e Ptolomeu Filadelfo, né? Nomes completamente diferentes. O tempo deles está situado ali entre o período grego dos escritos de Malaquias e o Evangelho de Mateus. É aquele tempo de mais ou menos quase 300 anos, né, de silêncio profético, que situa ali esta história que eu vou contar para vocês. Tá? Cerca de 286 anos antes de Cristo. Então, o Aristéias escreve a Filócrates informando que lá na biblioteca, né, lá na biblioteca do Ptolomeu Filadelfo, não existia um exemplar das Escrituras ou da Bíblia escrita em grego. Então, o que ele faz? Ele escreve a Filócrates, informando que Demétrio, bibliotecário real, não tinha nenhum exemplar do livro dos judeus escrito em grego. Então, ele pede-lhe que determine ao sacerdote Eleazar que envie homens capazes de traduzi-lo. Assim são designados 72 sábios judeus, 6 de cada tribo de Israel, né? Se você fizer esta conta, 6 vezes 12 dá exatamente 72, né? Para trabalhar nessa importante missão, cujo tempo de duração seria de 70 dias. É importante dizer que todos os textos traduzidos ficaram em consonância com os originais, sem que houvesse qualquer falha. Queridos, olha só como que é a obra de Deus. Estes homens, eles ficaram separados uns dos outros e pegaram ali os exemplares, né, desses escritos sagrados e foram traduzir, cada qual em um determinado lugar. Ao final de 70 dias, quando foi feito o comparativo das traduções, todas elas estavam perfeitamente em consonância com os textos originais. Isso é obra de Deus. E aí me vem aquela passagem bíblica, né, que diz que nenhum J seria extraído da palavra de Deus. Então, isso significa que quando vem de Deus, nada muda, tudo permanece da forma como ele planejou, né? Vamos seguindo então? Vamos em frente? Bem, veja lá. A outra informação é que isto mostra que Deus é quem os dirigia em todo o trabalho e aqueles homens apenas manobravam a pena, não importa em que época ou quem escreve a palavra de Deus. A palavra é de Deus e pronto, tudo feito, tudo certo, ok? Então, é assim que funciona dentro do tempo de Deus, né? As pessoas podem até traduzir a Bíblia de uma forma ou de outra, os textos permanecem da mesma forma como os originais. Isto é uma obra maravilhosa do nosso Deus. Vamos seguindo? Então, esta é a Septuaginta, queridos. A Septuaginta que em 70 dias aqueles
homens, né, escritores sábios das 12 tribos de Israel, né, 6 de cada tribo, foram traduzir a Bíblia, né, para o idioma grego, e os originais não se alteraram. Aliás, as traduções não se alteraram, permaneceu da mesma forma como previa-se nos originais hebreus, ok? Dúvidas da Septuaginta? Qualquer dúvida você pode anotar e mandar para a Secretaria da Igreja ou acessar as nossas mídias sociais, que nós teremos o maior prazer em respondê-las. Bom, a outra curiosidade aqui que eu trago para vocês também, para a gente ir avançando no Conhecendo as Escrituras, é com relação à Vulgata Latina. Olha, cada nome bem diferente mesmo daqueles que estamos habituados a ouvir, não é mesmo? Então, a Vulgata Latina. O que seria a Vulgata Latina, irmãos? Trata-se da tradução das Escrituras de uma linguagem clássica, erudita, para um dialeto mais popular, isto é, mais ao alcance do entendimento da maioria do povo. Lembra da Septuaginta? Lá eles fizeram a tradução do hebraico para o grego, que era a língua corrente naquela época, né? Era a língua mais falada da época. A Vulgata Latina, ela quer traduzir a Bíblia de uma linguagem mais clássica, ou seja, trazer do grego para um dialeto mais popular, e aí nós vamos entender que o dialeto mais popular da época era o latim, que era falado muito pelo Império Romano, né? Que tomou toda aquela região onde viviam e vivem ainda, né, o povo hebreu. Então, para trazer para uma linguagem mais fácil de entender, uma linguagem simples, para que todos pudessem ter acesso a estes escritos, foram fazer então a tradução do grego para o latim. E aí a isso se dá o nome de Vulgata Latina. Olha lá. Essa versão foi feita por Jerônimo de Savonarola, né, na verdade. Savonarola, que era um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras. Ele era muito zeloso e piedoso. Aos 60 anos, ele se enclausurou num mosteiro lá em Belém, na Judéia. E por 3 anos ele trabalhou na tradução da Bíblia para o latim, que era a língua falada pela grande maioria das pessoas de sua época. Essa obra ela é datada do ano de 405 depois de Cristo, ou seja, depois que Jesus foi elevado aos céus e que começou a obra dos discípulos, né, os seus seguidores, lá no ano 405, o Jerônimo de Savonarola, esse monge, né, conhecedor das Escrituras, ele vai se enclausurar dentro de um mosteiro e lá ele fica traduzindo as Escrituras Sagradas para a linguagem mais popular, uma linguagem chamada de... tirando da linguagem clássica para uma linguagem mais popular, falada pela grande maioria das pessoas, ok? Muito bem, aqui eu trouxe para vocês essa imagem, esses escritos que aí estão, esses fragmentos, né, da Vulgata Latina. Hoje esse fragmento se encontra na biblioteca, né, nos arquivos lá do Vaticano, e poucas pessoas têm acesso a ele, né, porque já é de longa data e, portanto, não tem como tirar de lá, porque se for colocado em exposição fora daquele ambiente, ele vai se decompor com muita facilidade e até as letras podem desaparecer, né? Com o passar do tempo, ele está conservado lá dentro de uma cápsula onde o oxigênio, né, e todas aquilo que possa ser prejudicial a ele não tem entrada, certo? Então esse fragmento está preservado lá
nos arquivos do Vaticano. Certo com a Vulgata Latina, queridos? Tudo certinho? Vamos em frente, então. A nossa curiosidade bem interessante que nós temos aqui também, eu trouxe para vocês, é com relação a João Ferreira de Almeida. Esse homem que traduziu a Bíblia, né, para a língua portuguesa. Então, se hoje nós conhecemos a Bíblia traduzida para a língua da maioria dos países que falam o português, é porque o João Ferreira de Almeida teve todo esse capricho, esse cuidado de trazer então a língua do latim para o português. Com a colonização portuguesa se expandindo para vários lugares do mundo, né, era necessário que tivesse as escrituras sagradas também traduzidas para a língua portuguesa. E aqui nós estamos falando, inclusive, do Brasil, né, que foi uma colônia portuguesa lá no ano de 1500. Bom, quem era esse João Ferreira de Almeida e o que ele traz de importante para nós aqui com relação a essa tradução da Bíblia na língua portuguesa? Vamos ver aqui então a curiosidade dele. A primeira Bíblia escrita em português foi traduzida por João Ferreira de Almeida. Ele foi um missionário, né? Aqui, não sei se você consegue ver aí na sua imagem, mas aqui está escrito, ele foi um missionário que viveu em 1628 até 1691, né? Pouca idade, né? Então vamos continuar aqui. Português, nascido em Lisboa, ele converteu seu evangelho na igreja holandesa reformada, portanto, ele teve acesso a todas aquelas informações ligadas a Lutero, né, e a reforma. Ainda jovem, aos 14 anos, é que acontece essa conversão dele. Logo, ele se interessa pelo estudo das Escrituras, tornando-se um fervoroso evangelista. E sentindo a necessidade de ter a Bíblia em seu próprio idioma, ou seja, para o português, ele começou a traduzi-la, iniciando pelo Novo Testamento, que foi publicado em 1681, lá na Holanda. A Bíblia completa de Almeida só foi publicada em 1753. Se você fizer as continhas aí, vai dar aí um curto espaço de tempo, aliás, um espaço de tempo assim razoavelmente, né, que teve a tradução do Novo Testamento para a Bíblia completa, certo? A Bíblia João Ferreira de Almeida, agora no Brasil, né, foi publicada pela primeira vez no Brasil em 1944, olha, em pleno período da Segunda Guerra Mundial, né, pela imprensa bíblica brasileira. Isso não significa que a Bíblia não tivesse ainda entrado no território brasileiro. Como eu disse no início dessa curiosidade, aqui no Brasil, em 1500, já que foi a colônia portuguesa, né? O Brasil foi colonizado pelos portugueses. Lá no ano de 1530, os padres jesuítas da missão jesuítica portuguesa desembarcam no Brasil para catequizar os silvícolas, né? Ou os índios brasileiros. E por conta disso, eles trazem também a Bíblia, muito provavelmente da Vulgata Latina, né, traduzida do grego para o latim, porque era a língua corrente nesses países. Então, por ocasião do descobrimento, os primeiros jesuítas trouxeram suas Bíblias para catequizar, e muito provavelmente fosse a versão da Vulgata, a Vulgata Latina, ou seja, a Bíblia em latim. E o João Ferreira de Almeida, ele só vai entrar com a Bíblia traduzida para o idioma português aqui no Brasil em 1944. Lembre-se bem que não foi o João Ferreira de Almeida que veio ao Brasil, né? Foi a imprensa bíblica brasileira que conseguiu os originais
do texto bíblico traduzido por João Ferreira de Almeida, lá em 1753, e publica esta Bíblia aqui no Brasil em 1944, já na nossa era, né? Aqui nós estamos no século XX, né? 1944, século XX. Hoje nós estamos em 2021, século XXI, né? Então, uma diferença bem perto aí de uma tradução para os nossos dias, ok? Então, essa é a curiosidade de João Ferreira de Almeida, este importante personagem da história da Bíblia, ok? Bom, irmãos, com esta nossa informação, nós estamos encerrando a parte do conhecendo as Escrituras Sagradas. Eu só quero deixar aqui para vocês uma imagem bem interessante dos monges, né? Aqueles chamados monges copistas, que faziam a tradução da Bíblia, e eles faziam tudo isso na ponta da pena, né? Que era como se fosse a caneta da época, né? Usava-se muito a pena de ganso, né? Para escrever nos papéis, né? Nos papiros, se usava bastante a pena de ganso para como a caneta, ok? Então aqui estão os monges copistas, muitos deles tiveram algumas deformações na sua coluna cervical devido a essa posição, a postura que eles ficavam durante muito tempo fazendo a tradução da Bíblia ou escrevendo os textos bíblicos. Veja ali mais um pouco, né? Trouxe outras imagens, aqui nós temos um já bem deformado, né? E um outro também bastante deformado ali, a sua coluna cervical. Por isso que muitas vezes a gente tem aquela ideia de que todo monge é corcunda, né? E não é bem verdade, ok? É por conta dos monges mais antigos, né, que viveram naquela época e faziam as traduções da Bíblia para a linguagem corrente da época. Queridos, vamos entrar num assunto bem interessante agora, que é a parte prática, né, da Bíblia. Até agora nós aprendemos muita curiosidade, valores históricos acerca das Escrituras Sagradas, e agora nós vamos falar um pouco como ela influencia a nossa vida. Se você notar aí, tem uma informação que eu deixei aqui para vocês, né? Não existe outro livro mais relevante para a humanidade do que a Bíblia. É o livro mais traduzido, impresso, citado e lido de todos os tempos. Ela desempenhou um papel fundamental no estabelecimento dos valores morais e causou um grande impacto na sociedade ocidental. Já tentaram destruí-la, você deve se lembrar disso, né? Até no Império Romano, muitos textos bíblicos tiveram que ser guardados, escondidos e ocultos nas cavernas, perseguiram, prenderam e mataram os homens que a traduziram, mas ainda hoje tentam banalizá-la, desacreditá-la e distorcê-la. Mas ela continua viva, intacta, poderosa e eficaz. Se existe algum livro que pode servir como base para apoiarmos a nossa vida, este livro é, sem dúvida, a Bíblia. Muito boa, né, irmãos? Muito bom saber que a Bíblia venceu o tempo. A palavra de Deus é atemporal, né? E as palavras de Deus são eternas. Por isso é importante que a gente saiba que a Bíblia ela tem grande influência na nossa vida, seja lá no passado tendo influenciado a vida daquelas pessoas de mais tempo, como também influencia nos dias de hoje. Vamos ver aqui então como a Bíblia influencia na nossa família. Na Bíblia, a família é a primeira instituição criada por Deus através da união do homem e da mulher. O casamento bíblico proporcionou um alicerce fortíssimo para a sociedade. Por exemplo, a Bíblia ensina aos maridos a amarem as esposas, como Cristo amou a igreja, a sacrificarem a própria vida por elas. Isso está escrito lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25.
Você já conhece esse texto, né? Tratando-a com muita gentileza, né? Os maridos têm que tratar as suas esposas com muita gentileza. Quem escreve isso para nós é Pedro, né? Na sua primeira carta, no capítulo 3, lá no versículo 7. Que princípio precioso estes, né, irmãos? Como lidar dentro da família? Aqui nós temos que tudo tem que passar essencialmente pela boa convivência entre marido e esposa. Então, portanto, a Bíblia ela tem uma grande influência na nossa família. Depois eu passo para vocês também alguns ensinamentos como ser bons filhos, né, dentro da família, ser bom marido, ser boa esposa, né? Esse é um princípio que ninguém abre mão. Você já imaginou se todos os maridos amassem as esposas da forma como Cristo amou a igreja? Como seria maravilhoso, não é mesmo, irmãos? Seria muito bom mesmo. A nossa sociedade, com toda certeza, seria muito diferente daquela que nós conhecemos hoje, né? Com riscos imensos para o progresso da família, né? A Bíblia também ela influencia no trabalho. Olha só, a Bíblia ensina que empregados devem trabalhar como se estivessem trabalhando para o próprio Deus. Efésios 6, do versículo 5 até o versículo 8, tem esta informação e esse preceito. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 22 e 24, também fala sobre isso. E Paulo também ensinou os patrões a serem justos e bondosos com os seus servos. Isso está escrito em Efésios 6, 9. Colossenses 4:1 também traz essa informação. Uma prática totalmente diferente do comum naquela sociedade, que sequer considerava os escravos como seres humanos. Se patrões e empregados seguissem esses princípios, os principais conflitos entre trabalhadores e empresários desapareceriam dos ambientes de trabalho. Aqui nós temos um pequeno fragmento, está escrito assim, ó. Lyman Hurlbut conta que no início do século II era comum ver na igreja o escravo ser tratado como livre. Às vezes, um escravo podia chegar a ser bispo, enquanto seu senhor não passava de um simples membro. Ou seja, as diferenças sociais naquela época, por influência dos preceitos bíblicos, né, das virtudes bíblicas, todos eram considerados iguais, né, e com todas as oportunidades que cabia a cada um. Certo, irmãos? Então, é muito legal, muito gostoso saber que tudo isso é obra do nosso Deus, né, que já nos orienta muita coisa a respeito das nossas boas convivências. Nas questões raciais também, a Bíblia influencia muito. Alguns textos, irmãos, eu estou deixando aí para que vocês possam manusear a sua Bíblia e você encontrar esses textos. Alguns eu já deixei escrito ali, né? Alguns pedaços, alguns trechos, né? Eu já trouxe para vocês aqui nos nossos slides, mas os demais é bem importante que você comece a manusear a sua Bíblia, né? Vá pesquisar, vá lá olhar, né? Com o endereçamento que foi deixado aí para vocês, para que vocês leiam e memorizem esses textos, tá bom? Não há nas questões raciais. Então veja lá o que Paulo escreve. Ó, ele está escrevendo aqui aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, está escrito: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Aqui ele não está dizendo nem nada que não seja só que todos vivemos uma unidade em Cristo Jesus, tá? Não queiram interpretar uma coisa com outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que nós entendemos da palavra de Deus. Tem gente que desvirtua este versículo dizendo: então não tem homem nem mulher. Ledo engano, irmãos. Não vá por este pensamento, por essa ideia. De forma alguma.
Ele está falando da unidade que há em Cristo Jesus. Quando todos entendemos que nós somos um em Cristo, então as diferenças, elas caem. Elas caem porque nós temos que ser considerados sempre pessoas iguais, tá? Não existe maior nem menor, nem rico nem pobre, nenhum tipo de diferença entre nós por conta da unidade que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo mostra aqui que em Cristo não pode haver nenhuma discriminação. A igreja é um lugar de igualdade. Todos são parte do corpo de Cristo e devem amar uns aos outros. Isso está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 8. Pesquise lá, veja esse texto aí também, né, irmãos, na sua Bíblia. Bom, aqui tem um pequeno fragmento de uma ideia bem interessante. Olha lá. Havia na Inglaterra um homem chamado John Newton, em 1725 a 1807. Ele era traficante de escravos. Depois de quase perder a vida, ele se converteu a Cristo e depois da sua conversão, ele abandonou o tráfico, passou a lutar pela abolição da escravatura e, finalmente, irmãos, ele compôs um dos mais belos hinos que já foi escrito. Você deve se lembrar desse hino, né? Amazing Grace, que é a graça sublime, né? E o testemunho de Newton influenciou um jovem político chamado William Wilberforce, que também se converteu a Cristo em 1875 e se tornou um dos responsáveis pela libertação dos escravos. Imagine você que tudo começou por causa da Bíblia, né? Então, a Bíblia influenciando também nas questões raciais. A palavra de Deus nos garante uma vida feliz. A palavra de Deus, ela é eterna. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. E ela é atemporal. Ou seja, a palavra de Deus não tem prazo de validade. A palavra de Deus é para sempre. Isaías 48 já diz isso. Ou seja, ela nunca fica desatualizada. Os seus princípios podem ser aplicados na vida de todas as pessoas em todas as épocas. Ela contém instruções relevantes para todas as áreas. Como ser bom marido? Você acha que a Bíblia influencia a pessoa a ser bom marido? Efésios capítulo 5, versículo 25 e 28, lá está escrito: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim, os maridos devem amar as suas esposas como a si mesmos. Olha que princípio maravilhoso, né, irmãos? Para você ser bom marido, você tem que amar as suas esposas, a sua mulher, né? Como Cristo amou a sua igreja. E Cristo se sacrificou pela sua igreja. Né? Você se sacrifica pela sua esposa, pela sua mulher? Tudo isso são questionamentos importantes para nós maridos, né? Como ser uma boa esposa. Então, lá vai uma palavrinha para as esposas também. Do mesmo modo, isso está em 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Está escrito assim, ó. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Olha, queridos, esposas, isso aqui é um princípio de Deus, né? Muitas mulheres levaram a sua família à conversão porque ela se converteu primeiro.
Então, uma boa esposa, ela tem que buscar a palavra de Deus, buscar viver todos os ensinamentos da palavra de Deus, para que a sua família também seja ganha para Jesus. Não é verdade? Muitas famílias foram ganhas para o reino de Deus por conta da mulher, da esposa. Né? E aqui, muito mais do que uma beleza exterior, né? Pedro está dizendo que essas mulheres devem ter, sim, uma beleza interior. Né? Esta não vai acabar, ela não vai passar. Tá? E mais do que isso, tem que ser firme? Tem que ser firme, mas, porém, num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Eu vejo mulheres que não têm esse espírito dócil e nem tranquilo. Muitas delas são explosivas, muitas delas já vêm com uma palavra, né, muito pesada para cima do seu esposo. Aí não tem como ganhá-lo para Jesus, né, irmãs? Não tem como ganhar para Jesus, porque se você não consegue dominar este espírito dócil, né, também com toda certeza não vai assimilar muito os ensinamentos de Jesus. E agora, como ser bom filho? A palavra de Deus nos orienta lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra. E este versículo é completo também em Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? Filhos, vocês têm que honrar os seus pais. Por quê? Porque esse é o mandamento de Deus. Tem que questionar? Não. Se Deus está mandando, a gente tem que fazer, não é verdade? Então, portanto, o que é honrar pai e mãe? É você ser um bom filho, um filho obediente, um filho que faça as coisas que seus pais pedem, sem ficar resmungando, né? Sem ficar questionando, sem ficar achando que o pai ou a mãe são uns folgados, uns idiotas. De jeito nenhum, não é assim que você honra pai e mãe, não. Honrar pai e mãe é ser educado, ser bom filho, ser estudioso, ser uma pessoa do bem, honesto, né? Nunca envergonhando aos seus pais. Tudo isso é para que agrade ao Senhor. Aqui também fala como ser bons pais. A Bíblia também influencia nisso. Trouxe aqui para vocês 2 fragmentos bíblicos de Colossenses 3, 21 e Provérbios 22, 6. Está escrito assim, ó, pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Olha, queridos, tem muitos pais que, infelizmente, eles têm palavras muito duras com os seus filhos e usam essas palavras para denegrir, para diminuir os seus filhos, e isso não é bom, de forma alguma. Pais, vocês têm que usar palavras que sejam palavras afirmativas, palavras positivas, para que seus filhos sempre tenham essa motivação para serem pessoas do bem, pessoas honestas, pessoas queridas, que toda a sociedade possa gostar de seus filhos, né? Você precisa ensinar também o seu filho a ser uma pessoa correta, né? Como é que eu vou ensinar o meu filho, dar bons exemplos para ele se eu vivo dando mau exemplo, né? Então, o princípio bíblico é que você tem que instruir a criança desde pequenininho para que ele nunca se desvie dos caminhos do Senhor, né? Infelizmente, a gente nota muitas pessoas que não dão valor a este princípio.
Como agradar a Deus enquanto se é solteiro? Olha, isso aqui é um grande desafio tanto para os meninos como para as meninas, né? O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. 1 Coríntios 7:32. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor. Queridos, olha aí, meninos e meninas, jovens e moças, todos vocês que ainda não são casados, preocupem-se com as coisas do Senhor. Não vão ficar se preocupando com futilidades, com coisas inúteis, com aquilo que não acrescenta nada para a sua vida. Pense assim: eu vou fazer isto porque isto agrada ao Senhor. Né? Eu vou fazer isto porque isto é me preocupar com as coisas do Senhor. Você já viu como que a mente de muitos jovens aí está tão vazia a ponto de ficar pensando só em coisas inúteis? Né? Precisamos ocupar a nossa mente com as coisas de Deus, coisas do alto, para que a gente possa agradar a Deus. A gente nunca sabe o que nos espera no dia de amanhã, né? Às vezes, uma atitude nossa que praticamos no dia de hoje, que foi tão ruim, amanhã a gente pode sofrer as consequências dessas nossas próprias atitudes. Mas foi Deus quem fez? Não. Consequência da nossa desobediência, por não termos praticado as coisas de Deus. Como ser um bom chefe? Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Aqui fala escravos, né? Mas na verdade aqui nós podemos trocar essa palavra por empregados, por funcionários, tá? Tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Efésios 6:9. Né? Chefes, patrões, vocês precisam entender que cada funcionário seu é um colaborador que você tem, porque se não fossem eles a fazer a parte mais pesada do serviço, com toda certeza você talvez não conseguisse fazer. Então, por isso merecem tratamento justo, por isso merecem ser tratados de forma muito mais justa, né? Por isso que a Bíblia ensina que nós precisamos ter todo esse cuidado de não ficar ameaçando. Olha, se você não fizer isso, você vai perder seu emprego. Não, eu vou te ensinar aqui como você precisa fazer, como você tem que agir. Ok? Tá, agora vai lá e faça. Né? Uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Não existe empregado e nem patrão. Para Deus, todos nós somos um, mas ambos precisamos uns dos outros, ok? Vocês estão vendo aí, irmãos, que a Bíblia tem palavras de influência muito sérias, né? Para cada setor da nossa vida em sociedade. Olha esse aqui, como ser bom funcionário. Servos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade como ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Isso está em Efésios capítulo 6, versículos de 5 a 8. Aqui me vem à mente, né, um velho ditado, né? Quando o cão sai, os gatos, né? Quando o gato sai, os ratos sobem à mesa, né? É um velho ditado que tem por aí, né? Um jargão para dizer assim, ó, eu vou ser bom funcionário enquanto meu patrão está vendo. Se ele não estiver por perto, vou sentar, vou descansar, vou ficar enrolando, vou ficar fazendo uma coisa, fazendo outra. Não, de jeito nenhum. Você tem que ser bom funcionário, bom empregado, na presença do seu patrão ou longe da presença do seu patrão. Você tem que ser pessoa honrada, pessoa honesta,
querida pelo seu patrão, para que ele tenha total confiança naquilo que você faz, naquele papel que você desempenha dentro da empresa cujo dono é ele, né? Então, honre ao seu patrão desta forma, seja na sua presença ou seja na sua ausência. Não fica lá enrolando a guerra não, né? Ah, o patrão está aqui mesmo, está vendo? Não vou ficar aqui enrolando a guerra, de jeito nenhum. Né? Tem uns que ficam até horas na roda de tereré e esquecem do trabalho. Não é bem assim que funciona, né, irmãos? Todos nós precisamos trazer o sustento para as nossas casas, então, portanto, precisamos ser bons funcionários, ser bons empregados para sempre merecer, né, com dignidade o nosso salário, o nosso pagamento que foi acordado, que foi acertado com os nossos patrões, ok? Esse é um princípio muito bom mesmo para a gente seguir, né? Ah, tem algum funcionário que não é bom funcionário, mas se for mandado embora, o que acontece? A primeira coisa que ele faz é entrar na justiça contra o patrão, né? Então, tomem cuidado. Isso não é ser justo. Se você é bom funcionário, você é bom funcionário, né? E o patrão vai agir com justiça com você, né? Agora, se não é dessa forma, tomem cuidado aí, né, para não serem pegos, né, como pessoas displicentes, pessoas negligentes, né, funcionário que não atendem às exigências do trabalho. Bem, irmãos, eu vou prosseguir aqui com mais esta informação, que é também bem interessante, muito boa, né, para todos nós, como a palavra de Deus age em nós. Já estamos caminhando para o encerramento deste nosso encontro e no nosso próximo encontro nós estaremos vendo como estudar a Bíblia com proveito. Essa aqui é a última parte do desse tema, né, como a Bíblia influencia a nossa vida, como ela age em nós. Então está lá, ó. Ela ilumina o nosso caminho. A Bíblia ilumina o nosso caminho. Salmo 119:5 está escrito: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Queridos, todas esses trechos bíblicos que eu estou trazendo, eu tirei aqui da Bíblia de Jerusalém. É um texto bem próximo do original hebraico, tá? Então, portanto, esse original é muito interessante da gente ler, muito embora alguns trechos estejam na linguagem de hoje, mas ela se aproxima muito da Septuaginta, né? E um pouquinho mais também da Vulgata Latina. É uma mistureba ali, né, dessas duas influências. Então, eu gosto muito desta Bíblia, por isso alguns textos eu tirei desta Bíblia, tá? Para quem gosta de ter uma Bíblia com originais bem interessantes, vale a pena dar uma olhadinha nela, né? Uma Bíblia de Jerusalém, ela é publicada pela editora Paulus. Aqui tem os livros apócrifos também, né, que eu já citei na aula passada. Você pode até lê-los como curiosidade, né, para você, né, como valor histórico. A palavra de Deus também nos limpa. João 15:3 está escrito lá: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha, irmãos, a palavra de Deus, ela nos limpa de todo o pecado, porque pelas instruções que tem na própria palavra de Deus, a gente vai viver de maneira diferente, né? A gente vai ter comportamentos, atitudes diferentes da que nós estamos acostumados. E por isso, a Bíblia, ela nos limpa, ela nos torna mais santos. João 17:17 está escrito: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E Efésios 5:26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5:26, ela nos torna mais santos, irmãos. Novas atitudes, novas ações,
novos comportamentos, caráter diferente. Então, caráter santo. É assim que funciona. A palavra de Deus nos alimenta. Lucas 4:4. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lucas 4:4 informa isso naquele momento em que Jesus estava sendo tentado pelo diabo lá no deserto e diante daquela tentativa de dizer para Jesus transformar pedras em pães, Jesus lhe dá esta instrução, né? E que serve para nós nos dias de hoje, né, irmãos? Muito cuidado aí, né, para não cometer os exageros, né? Exageros na hora de comer demais, né? Porque a palavra de Deus, ela nos alimenta. Então, ao invés de ficar assim panturrando de muita coisa, é melhor que você comece a ler a palavra de Deus, né? Comece a buscar mais o entendimento dessa palavra, que ela é o próprio alimento que nós precisamos. Ela nos dá sabedoria e entendimento. Os seus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Salmo 119, do 98 ao 100. 2 versículos desse salmo, né? A palavra de Deus nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Ela é a nossa arma de defesa. Aqui vai falar do escudo, né? Vai falar que a palavra de Deus é escudo. Salmos 18, 30, está escrito ali, ó. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. A palavra de Deus nos defende, né? Vejam que Jesus tinha sempre a palavra de Deus, né, para combater os seus inimigos. Como aquele versículo anterior que eu disse para vocês, né? Não só de pão vive o homem. Isto foi um escudo, uma defesa, né, da parte de Jesus. E ao mesmo tempo um grande ataque ao inimigo. Ela também é a nossa arma de ataque. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. Ela nos livra do pecado. Salmo 119:11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Irmãos, tudo isso é importante para nós vivermos de maneira diferente. Concordam? A palavra de Deus tem todas as informações necessárias para que nós tenhamos uma vida totalmente diferente, irmãos, né? Deus fala conosco através da Bíblia. Aprendemos que a Bíblia fala do relacionamento que Deus deseja ter conosco. Um ingrediente básico para qualquer relacionamento bem-sucedido é a comunicação. Veja bem que esta comunicação não pode haver ruídos. Sem comunicação não há relacionamento. Em toda a Bíblia nós encontramos a frase, e disse Deus. Rapidamente você percebe a ideia de que Deus realmente falava com as pessoas. Mas será que ele fala ainda hoje? Você já sentiu Deus falando com você? A resposta a esta indagação é sim. Hoje ainda Deus fala com qualquer um de nós. E você pode ouvir a Deus. Em seu livro O Conhecimento de Deus, o escritor Packer diz: Deus falou com a humanidade e a Bíblia é a sua palavra, dada a nós para nos fazer sábios para a salvação. Creia, a melhor maneira de ouvir a Deus é através da Bíblia. Amém, irmãos? Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos encerrando por aqui a nossa IBD de hoje. E no nosso próximo encontro nós daremos continuidade com a parte final desse nosso estudo. Amém? Então, que a graça redentora de Cristo Jesus e o amor de Deus, né, e todas as consolações, o conforto,
do Espírito Santo do Senhor esteja com você hoje e sempre. Amém? Deus abençoe e até o próximo encontro. Tchau, pessoal.